agora nós chegamos aí à ditadura, né, no Chile. Eu coloquei logo de início para vocês a imagem, né, do presidente da República, Salvador Allende, que ele foi candidato pela chapa da Unidade Popular, e ele era de orientação socialista, né? Ou seja, ele foi eleito presidente da República, ele vai ganhar as eleições e vai ser eleito. Em contrapartida, nós vamos ter aqui a foto do general Augusto Pinochet, né? E aí, esse nome é muito forte dentro da história da ditadura ali no Chile, pois o Pinochet ele foi muito bravo, muito severo, né? E o regime ditatorial no Chile, sobre o que vai ficar sob o comando do Pinochet, vai ser um dos mais sangrentos, mais violentos, né? Qual era o medo do Chile, né? Aliás, dos Estados Unidos. Sempre tem em mente que os Estados Unidos, ele não deseja, os Estados Unidos não quer isso aqui, ó. Ele não quer o seguinte fato. O mundo, ele estava vivendo o pós-Segunda Guerra, né? E aí nós estávamos vivendo a Guerra Fria, que é um contexto externo dos regimes ditatoriais, tá? Então, fora ali de cada país estava passando por um regime militar, fora tinha um fator externo que era a Guerra Fria. E a gente não pode esquecer que essa guerra era uma disputa, né, do pós-Segunda Guerra. A Guerra Fria foi uma disputa no pós-guerra, que vai começar em 1945 e vai até 91. Então, dentro desse período aqui, na década de 50, começam os regimes militares, né? Em alguns países, e outros começam mais tarde. Vai terminar nos anos 90 em alguns, e outros terminam um pouquinho antes. E aí, a divisão do mundo em dois blocos, o capitalista e o socialista. Os países latinos, eles estavam simpatizando cada vez mais com esse bloco aqui, com o socialismo, né? Só que esse socialismo aqui era o socialismo soviético. Então, cada país tem sua característica, tem o seu jeito de ser, tem sua cultura, e às vezes nem tudo que era aplicado à antiga União Soviética e à Rússia vai se encaixar nos demais países. Em contrapartida, no bloco capitalista, os Estados Unidos ele tinha um interesse muito grande em manter, né, os países da América ali como uma unidade, como se isso aqui tudo pertencesse não aos Estados Unidos, mas como se os Estados Unidos pudessem contar, em caso de uma guerra, com esses países, porque era tudo América, os Estados Unidos da América, do Norte. Só que os países, como nós já vimos aqui, o Paraguai e a Argentina, eles já foram estudados, né? Agora estamos vendo Chile e Uruguai. Ainda vamos ver a Bolívia. E nós vemos que esses países aqui, já vimos o Brasil separadamente, esses países, os demais, tem aqui Venezuela, Guatemala ali para cima, né? Nós vamos estudar um pouquinho também, vou tentar deixar para vocês alguma coisa sobre os demais países no contexto geral americano. Eu separei só os do bloco ali do Cone, ali que a gente chama Cone do Sul, né? E aí nós vamos falar um pouquinho, falamos um pouquinho de cada um deles. Então, os Estados Unidos, eles vão ter a chamada Operação Condor, que eu vou explicar no vídeo separado para vocês o que foi essa operação, tá? E essa operação, ela tinha um interesse em vigiar mesmo os comunistas, os socialistas, e aí não ia dar certo implantar mesmo aqui um regime, né, socialista nos moldes, né, dentro da América toda, nos moldes da União Soviética, porque cada país aqui tem a sua forma, a sua língua, o seu jeito, a sua cultura, e, né, não ia dar muito certo. E aí, com isso, né, o Chile, né, o Chile que nós estamos vendo aqui agora, ele vai se aproximar, né, o Allende, ele vai se aproximar do líder da Revolução Cubana, um dos líderes, né, Fidel Castro. No livro de vocês tem uma fotografia que mostra a aproximação de Allende com líderes comunistas. Isso vai desagradar os Estados Unidos, como os militares chilenos que passaram a planejar o fim do governo do presidente, de quem? Do Allende. O Allende foi eleito, né? E aí começaram a surgir novos movimentos, né, grevistas. Então, a forma do trabalhador
se rebelar, do povo em geral, se rebelar contra um regime ditatorial, um possível regime ditatorial, é o quê? Fazendo greves, né? E aí nós vamos ter a ditadura no Uruguai, no Chile, perdão, surgindo agora, né, com a Pinochet e a ditadura, né? Então nós vamos ter uma data, né, que vai marcar o 11 de setembro de 1973. Não é o 11 de setembro das Torres Gêmeas, pelo amor de Deus, tá? Esse aqui é de 1973. Vai ser articulado um golpe de Estado, tá bom? Liderado pelo general Augusto Pinochet, tá? Então, o Pinochet, esse camarada aqui, né, ele vai liderar um golpe de Estado contra o regime, né, presidencialista aqui do Salvador Allende, né? E aí, a gente não pode esquecer que quando o Pinochet ele articula esse golpe de Estado, né, foi liderado pelo Pinochet, vai resultar na morte de Allende. Durante o golpe, o Palácio La Moneda, sede do governo chileno em Santiago, foi bombardeado pelos militares rebelados. Então, o palácio deles vai ser atacado, vai ser bombardeado, né, pelo exército. A ditadura no Chile foi implantada pelo general Augusto Pinochet, dando início a um governo autoritário que tinha como principal objetivo conter os opositores e os nacionalistas. Para isso, Pinochet construiu o mais brutal de todos os golpes que ocorreram na América Latina. O livro de vocês tem um texto que vai abordar, né, como que foi os primeiros dias, né, após o bombardeio do Palácio La Moneda. Milhares de pessoas foram levadas ao Estádio Nacional, né? Aqui nós temos uma imagenzinha aqui, as pessoas sendo atacadas na rua, né? E aí, lá em Santiago, lá na capital do Chile, elas foram submetidas a interrogatórios, elas foram surradas e tudo que vocês possam imaginar aconteceram com essas pessoas, de ruim aconteceram com essas pessoas. Foram cerca ali de 1.000 detidos executados. Os direitos civis foram suspensos e a população deveria obedecer ao toque de recolher, enquanto casas eram invadidas e os suspeitos de contrariar a nova ordem, que nova ordem é o regime militar, né, eram levados na calada da noite, muitas vezes, para nunca mais voltar. Então, eles ficavam desaparecidos. Então, sob a liderança do general Augusto Pinochet, o governo passa a perseguir a esquerda nacional e atender aos interesses norte-americanos. Assim como nas demais ditaduras da América Latina, o período foi marcado por perseguições políticas, mortes, tortura e censura das liberdades individuais. Então, o ser humano aqui no Chile passa a não ter tanta liberdade mais. E aí nós vamos ter as violações dos direitos humanos, como eu mandei para vocês, né? Já acabei de falar aqui. E o fim da ditadura, né? Nós temos uma junta militar que vai auxiliar no governo do país. Pinochet vai reunir uma junta militar que tinha por objetivo corrigir, entre aspas, né, a política do governo anterior. Com essa intenção, os economistas convidados por Pinochet cancelaram as nacionalizações e implantaram no país um modelo neoliberal, que constituiu em privatizar diversas empresas estatais e diminuir os gastos públicos, resultando em maior número de desempregados e na eliminação do sistema de financiamento de moradias. Então a coisa vai começar a apertar aqui e a ditadura vai começar a perder um pouquinho, né? Como é que vai ser esse fim da ditadura? Eu fiz um resumo aqui para vocês, né? As recorrentes violações aos direitos humanos ocasionaram reprovação internacional, inclusive do próprio Estados Unidos. Em 81 se inicia uma nova crise econômica, que enfraquece o governo, embora se alcance a estabilidade novamente em 1985, a diminuição drástica dos gastos sociais aumenta as disparidades, né, diferenças socioeconômicas no país e agrava o descontentamento populacional, com articulações políticas por parte dos oposicionistas ao governo militar e iniciadas após a Constituição de 1980, foi realizado um plebiscito em 87 que terminou por decretar a proibição
a Pinochet de continuar no governo. Eleito em 89, Patrício Aylwin, né, promete recuperar a liberdade democrática e punir os militares envolvidos com a ditadura. Então, a ditadura no Chile, ela vai ter ali um final, né, bem complicado. Nós vamos ver ali que em 81 a coisa já começa, o país já entra em nova crise econômica, ele começa numa crise econômica, ele volta para uma crise econômica, e assim, em 85 nós vamos ter ali também diminuição dos gastos sociais, aumento da diferença socioeconômica entre as pessoas do país, e aí a população vai ficar descontente. Somente em 89, né, vocês podem ver que ela começa em 70, ela começa em 73, né? Então, de 73 a 89, o Chile esteve sob regime militar e sobre o governo, né, da figura aqui do Augusto Pinochet, um dos generais, né, da ditadura chilena, o general chileno mais temido, né? E essa foi a ditadura no Chile. Agora nós vamos passar para o próximo vídeo para a ditadura no Uruguai, tá bom?